Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Takahashi Garcia. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso referente ao primeiro semestre de 2020. O meu orientador nesse trabalho foi o professor Ricardo Diego Torres, e o tema em estudo foi o estado da arte de tratamentos termoquímicos em ferros fundidos. Os ferros fundidos vêm vendo muito uso atualmente devido à sua fácil modelação e baixo custo de aquisição. Mas esses ferros nem sempre apresentam propriedades mecânicas adequadas para a aplicação desejada. Por isso, os tratamentos termoquímicos são uma opção viável para aumentar o escopo de aplicação que esses ferros podem ser utilizados. Neste trabalho, o objetivo principal é oferecer uma revisão de literatura a respeito dos tratamentos termoquímicos dos ferros fundidos, auxiliando na compreensão de tratamentos como a nitratação, a nitrocarbonatação e a boretação. Existem 4 tipos principais de ferros fundidos. Esses são o branco, o cinzento, o nodular e o vermicular. O ferro fundido branco, que pode ser observado nessa figura, é formado quando o carbono é resfriado rapidamente, o que forma dendritos de austenita. O resfriamento contínuo faz com que o teor de carbono reduza e essa austenita é transformada em perlita. E quando ele atinge temperatura ambiente, existem pequenas fraturas com interior branco que caracterizam o seu nome. O ferro fundido cinzento é o ferro mais comumente utilizado. Ele tem um processo muito similar de formação que o do branco, mas a velocidade de resfriamento dele é reduzida e a grafita tem a aparência de flocos em uma matriz de ferrita. O ferro fundido nodular tem alta ductibilidade e é usado comumente na indústria automotiva. Ele utiliza o magnésio para auxiliar na inoculação dos nódulos de grafita e também é conhecido como ferro fundido dúctil. A grafita, em sua microestrutura, tem um formato de nódulos e uma matriz ferrítica e ou perlídica, que pode ser observado na figura também. O ferro fundido vermicular tem um processo de formação similar ao nodular, porém com uma adição limitada de magnésio. O magnésio resulta na formação de estrias ou vermículos de grafita, como pode ser observado na figura. E ele é utilizado principalmente na indústria automotiva em blocos de motor a diesel e de veículos leves. O primeiro tratamento termoquímico que eu vou tratar nessa apresentação é a boretação. A boretação é um tratamento termoquímico que endurece a superfície de um ferro fundido através da introdução de átomos de boro. O boro reage com o ferro e forma boretos de ferro, que acumulam e fazem camadas na superfície que variam de espessuras entre 40 e 270 micrômetros, dependendo da temperatura e tempo de tratamento. Essa camada aumenta a dureza superficial, aumenta a resistência à corrosão, enquanto as propriedades mecânicas do ferro fundido na parte interior é mantida. Foi realizado um estudo na Turquia para investigar o efeito de diferentes agentes de boretação. Nesse estudo, o ferro fundido nodular foi boretado com 18 diferentes misturas a temperaturas e tempos constantes. As misturas podem ser vistas na imagem ao lado, sendo que a mistura 1 e até a mistura 12 são de boretação a líquido, enquanto a mistura 13 até a mistura 18 são de boretação em caixa. Após o tratamento, realizou uma microscopia, e foi possível observar que os agentes influenciam a microestrutura da camada formada. Nessa imagem, podemos ver a diferença que as misturas 1, 2, 5, 9, 14 e 15 causaram na superfície do ferro fundido. Após a microscopia, foi realizado o perfil de difração por raio-x, que está nessa figura ao lado. O perfil de difração indica a composição química da camada de boretos, mostrando que alguns dos agentes causaram a formação de impurezas, como o óxido de ferro e o cloreto de sódio. Por fim, foi realizado um teste de dureza Vickers em diferentes profundidades da camada, e puderam verificar que a mistura 2 para a boretação líquida e a mistura 14 para a boretação em caixa são mais recomendadas para o ferro fundido vermicular em estudo, devido à elevada dureza e o baixo número de impurezas na camada de boretos. Verificou-se também que, de fato, o agente de boretação influencia nas propriedades finais do ferro fundido tratado. Outro estudo foi conduzido na Universidade de São Paulo. Nesse estudo foi investigado o efeito da boretação e da Boraus-Tempera. Para realizar o experimento, foi utilizado o ferro fundido nodular com 3 diferentes ligas. Uma liga com cobre, outra com cobre-níquel e uma outra com cobre-níquel e molibdênio, em que os demais elementos da composição química estão na tabela abaixo.
Para a boretação, as 3 diferentes ligas de ferro fundido sofreram banho de bórax fundido em 3 temperaturas diferentes, sendo elas 850, 900 e 950 graus Celsius, e mantidas por 2 intervalos de tempo, sendo eles 2 e 4 horas. Para a bora austêmpera foi realizada a austêmpera em sal fundido, após a boretação em temperaturas de 240, 300 e 360 graus. Por fim, foi utilizado também o ferro fundido nodular austemperado, mas não boretado, para comparação. A figura ao lado mostra cortes transversais das ligas de cobre e níquel após a bora austêmpera, sendo que a boretação para todas essas amostras foi a de 150 graus. Nesta imagem já é possível observar a mudança da espessura da camada de boro de acordo com o tempo de tratamento. Aqui, podemos ver a morfologia das 3 diferentes ligas que foram bora austemperadas, assim como a retenção de austenita após o tratamento, que é indicada pelas flechas vermelhas. Foi possível verificar que temperaturas mais elevadas de austêmpera causam uma melhor retenção da austenita após o tratamento. Nesta imagem estão as durezas dos ferros fundidos após o tratamento. Foi então calculada a energia de ativação para a difusão do boro para as ligas de cobre-níquel e cobre-níquel molibdênio. Foi determinado então que a maior energia de difusão foi da liga de cobre-níquel molibdênio, como indicado na tabela abaixo. Por fim, foi realizado um teste de desgaste microabrasivo. O resultado para as ligas boretadas a 950 graus podem ser vistas nessa figura. O estudo então confirmou que o tempo e a temperatura de tratamento influenciam as propriedades finais do ferro fundido nodular. Concluiu também que a realização da austêmpera após a boretação aumenta a resistência ao desgaste e que a adição do molibdênio atrasa a formação da camada de substrato devido à maior energia de ativação. Os próximos tratamentos de superfície que eu vou abordar nesta apresentação é a nitratação e a nitrocarbonatação. A nitratação é um tratamento que consiste na formação de 2 camadas. A camada de composto, também conhecida por camada branca, que é formada por composto de ferro e níquel. Esta camada é responsável pelo aumento da resistência à corrosão e ao desgaste. E também a camada de fusão, em que o nitrogênio é dissolvido na matriz ferrídica e na precipitação de nitretos e carbonetos. Este tratamento não precisa de temperaturas elevadas, e por isso ele é usado muitas vezes em peças de geometria complexa, pois eles não causam muitas deformações térmicas. A nitrocarbonatação é similar ao processo de nitratação. O princípio também é a formação de camadas de nitreto e carbonetos. A diferença entre os processos está na adição de carbono e o aumento da temperatura em relação à da nitratação. Isso induz uma formação de uma camada branca mais espessa em menores períodos de tempo, melhorando ainda mais a resistência ao desgaste e à corrosão dos ferros tratados. Na Universidade de Windsor, no Canadá, foi realizado um estudo para investigar a melhora da resistência ao desgaste de ferros fundidos nitretados. Foram utilizados 3 ferros fundidos diferentes para conduzir o estudo, que são 1, ferro fundido nodular, 2, ferro fundido nodular austemperado e 3, o ferro fundido cinzento. As amostras dos 3 materiais foram submetidas a 3 diferentes tratamentos de nitratação, que são a nitratação a gás mais resfriamento a 427 graus, que é identificado no estudo como Blue, nitratação a gás mais resfriamento a 149 graus, identificado como Gray, e nitratação a gás mais resfriamento a óleo, identificado como Oil. Nessa figura, no gráfico A, é possível observar a espessura da camada branca em micrômetros dos 3 tratamentos nas 3 amostras diferentes. E no gráfico B, é a espessura dos 3 tratamentos para a camada de difusão. A microdureza Vickers de todas as amostras estão disponíveis nessa tabela. Pode-se ver que, apesar da maior espessura da camada de nitretos, o ferro fundido cinzento possui menor microdureza. Isso ocorre devido às suas piores propriedades mecânicas em relação ao ferro fundido nodular. Foi realizado, então, um teste para identificar a rugosidade das amostras. Nessa imagem está um gráfico com todas as rugosidades coletadas. Por fim, foi realizado o teste de desgaste, e aqui nesse gráfico está o desgaste médio coletado de todas as amostras também. Com os dados coletados, o estudo conseguiu determinar que a taxa de desgaste está correlacionada à rugosidade e à microdureza,
sendo que há mais desgaste em ferros fundidos nitretados com superfícies mais rugosas e menos duras. No Instituto de Engenharia de Beijing, na China, foi conduzido um estudo para investigar o efeito de parâmetros no processo de nitretação a gás de ferros fundidos cinzentos. O experimento utilizou o ferro fundido cinzento perlítico e as amostras foram nitretadas a temperaturas diferentes, que são 550, 570 e 590 graus Celsius. O tempo de tratamento foi igual e durou 24 horas para todas as amostras. Foi então realizada uma simulação numérica para tentar prever teoricamente a espessura da camada de nitretos para as 3 amostras. As equações utilizadas estão nessa figura ao lado. Nessa imagem aqui, a gente pode ver um corte transversal das amostras nitretadas, e a partir delas se obteve a espessura experimental. Nessa tabela abaixo estão os resultados das espessuras experimentais e teóricas. A distribuição da concentração de nitrogênio foi calculada a partir das equações também. E foi plotado um gráfico que relaciona a distância da superfície e a concentração do nitrogênio, que está aqui nessa imagem. Por fim, foi calculado também o limite de potencial do nitrogênio em relação ao tempo, e foi plotado um gráfico também. O estudo observou que as previsões realizadas por simulações numéricas possuem erros pequenos em relação ao valor experimental. Essas simulações podem ser usadas para prever a espessura da camada de nitretos de ferros fundidos cinzentos. Foi possível observar também que o potencial de nitretação tem pouca influência na espessura das camadas. Na Universidade de Kindai, no Japão, foi realizado um estudo para investigar as propriedades de fadiga de ferros fundidos nodulares nitretados e nitrocarbonetados. Foi utilizado para as amostras experimentais o ferro fundido nodular com 4 ligas diferentes. A liga A, que possui alumínio e vanádio, a liga B, que possui alumínio e cromo, a liga C, que só tem alumínio, e a liga D, que só tem vanádio. A composição química de cada amostra está nessa tabela abaixo. As 4 amostras foram então boretadas ou nitrocarbonetadas nas mesmas condições. Em seguida, foi realizado um ensaio de tração para obter a deformação e a tensão de escoamento das 8 amostras. Os resultados estão nessa tabela ao lado. Nessa imagem, a gente pode ver a morfologia das 4 amostras e do ferro fundido base antes dos tratamentos. E nessa, temos o corte transversal das amostras após o tratamento de nitretação e nitrocarbonetação. A camada de nitreto está ao lado direito da imagem. Por fim, foi realizado o teste de fadiga, verificando o número de ciclos até a falha. Esses valores foram então relacionados à profundidade das camadas de nitretos, como pode ser visto no gráfico dessa figura. O estudo verificou que a vida em fadiga dos ferros fundidos nodulares aumenta de acordo com a espessura da camada de nitretos. Foi observado também que a maior camada de nitretos causa uma restrição nas deformações e diminui a tensão de escoamento. Bom, esse trabalho usou 5 artigos diferentes para tentar descrever o estado da arte de tratamentos termoquímicos em ferros fundidos. Ao longo dele, foi possível observar que a escolha do processo de tratamento depende das propriedades que você deseja. Por exemplo, a boretação é uma boa alternativa quando o objetivo é a resistência ao desgaste. E a nitretação é uma boa alternativa quando se requer uma resistência à corrosão em temperaturas elevadas. Para aprimorar esse trabalho, seria interessante fazer as pesquisas pessoalmente. Mas, infelizmente, devido à pandemia que teve, não foi possível usar os laboratórios. Por fim, eu gostaria de agradecer a toda a Universidade Católica pelos conhecimentos que eles me passaram e que me fizeram me interessar nesse assunto. E também ao meu pai, Elias Gilson Garcia Filho, e minha mãe, Áurea Teruco Takahashi, por me ajudar nos períodos de estresse e necessidade. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos.